Rique Mais Notícias. 7h05 e nós abrimos o jornal de hoje com dois exemplos clássicos de como é pífia a representação do Paraná no Senado da República em Brasília. A primeira notícia foi tornada pública pelo site Brasil de Fato, que é uma espécie de blog, um portal comandado por jornalistas de esquerda. Este portal publicou uma entrevista com o jurista e advogado Fábio Conder Comparato. O professor Comparato é um dos principais nomes aí da doutrina dos direitos humanos no Brasil. Ele escreve também sobre direito empresarial. E, não obstante seja um homem identificado com a esquerda, ele virou o fio. Por alguma razão, o professor Comparato disse que não tem nenhuma dúvida de que o juiz federal Sérgio Moro é um agente norte-americano infiltrado no Brasil. Aí ele disse isso e adivinha quem foi aplaudir? A senadora Gleice Hoffmann. Conte essa notícia aí, Rafaela. O discurso de que o juiz Sérgio Moro é um agente norte-americano, ele é comum entre militantes do PT. Inclusive, o próprio ex-presidente Lula já disse que os americanos estão por trás de tudo que está acontecendo em razão da Petrobras. Segundo Lula, interessa para os americanos o fim da lei que regula o petróleo, o fim da lei que regula a partilha. Ele disse que o Brasil descobriu a maior reserva de petróleo do mundo e não sabe se tem outra. Por isso, agora foi a vez, então, do jurista Fábio Conder Comparato, que criticou a ação de Moro e de Favretto também. Ele afirmou que Lula jamais será julgado de forma imparcial. Diz que a interferência do juiz Sérgio Moro foi absolutamente escandalosa, ele já não tinha mais competência, o processo estava no tribunal e, no entanto, ele próprio telefonou para a Polícia Federal para que a polícia não cumprisse as ordens de Favretto. Crítica, portanto, a Sérgio Moro. Disse ainda que acontece que Moro goza de total impunidade e de que está convencido de que ele é um agente norte-americano. Então você perceba a que ponto chega a cegueira ideológica. Um professor como o Fábio Conder Comparato, chegando às raias da sandice. Com todo o respeito que eu tenho à trajetória, às obras do professor Comparato, mas a explicação encontrada por ele para justificar a Lava Jato, ela chega a ser... Como é que eu vou dizer assim? Eu acho que uma criança de 5 anos, e a criançada que está ouvindo o jornal agora no carro pode até confirmar para o pai e para a mãe, nem eles criariam uma fantasia como essa. É pior do que a fantasia do bicho-papão, do velho do saco. Não tem nenhum cabimento. O pior é de que uma tese como essa, tem gente que acredita. Dá para a gente imaginar que um juiz federal, Sérgio Moro, professor da Universidade Federal do Paraná, que teve que sair por conta da pressão ideológica, hoje é professor do programa de mestrado do Unicuritiba, professor de trajetória conhecida, um magistrado de altíssimo quilate. Ah, ele é um agente norte-americano infiltrado no Brasil para prejudicar o Lula. Olha o tamanho da barbaridade sendo proferida por um professor como o professor Comparato. Não bastasse isso, essa notícia por si já seria típica daquelas do Caceta e Planeta, das organizações Tabajara. Só isso já seria suficiente. Mas não. Aí vem a senadora do Paraná, que é representante do nosso estado no Senado, vai lá e dá um carimbo em cima. É isso aí! O Moro é um agente da CIA infiltrado no Brasil. E tem gente que curte, compartilha e leva isso a sério. O nível da demência política no Brasil é algo assustador. Nós alcançamos o nível da topeira. O nosso debate político é nível de topeira. Nós tratamos um juiz federal como agente americano infiltrado para prejudicar o coitadinho do Lula e para não permitir que o Brasil seja soberano no petróleo. Parece aquele discurso adolescente, discussão de DCE, de central acadêmica, de diretório acadêmico. Pior ainda, de grêmio estudantil de colégio de ensino fundamental. A meninada da 7ª série. Não dá para acreditar que nós descemos a esse nível. Pegamos o elevador,
e saímos da normalidade e entramos no subsolo da sandice. Esse aí é o nível do debate político nacional. E fica ainda pior porque o senador Roberto Requião, o outro representante do Paraná no Senado, é o rei da fake news, né? Ele inaugurou a fake news no Brasil, inventando o caso Ferreirinha, e ele agora usa das redes sociais para propagar outras fake news, de que o juiz Sérgio Moro estaria curtindo férias em Portugal, no domingo, no dia que ele tomou as suas ações no que toca à tentativa de soltura ilegal do ex-presidente Lula, e que ele estava comendo bacalhau, aquelas coisas que o senador Requião gosta de fazer, o rei da fake news. Amplie essa notícia, Rafaela, que depois eu comento. Nas redes sociais, o Roberto Requião se defendeu sobre essas fake news. Ele disse que se o juiz Moro está de férias em Curitiba, poderia então ter ido a Antonina comer barreado e beber uma cachaçinha. E atacou, dizendo não existe juiz de acusação, se referindo ao despacho do juiz Sérgio Moro no último domingo, que contestou aí a determinação para soltar o ex-presidente Lula, determinação dada pelo desembargador Rogério Favretto. Já na tribuna do Senado, Roberto Requião saiu em defesa mais uma vez do ex-presidente Lula, criticou o juiz Sérgio Moro e os desembargadores João Pedro Gebran Neto e o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores. Não tem cabimento o comportamento dos juízes e o comportamento do presidente do tribunal, porque eles não tinham nada a ver com isso. Contestar a decisão cabia ao Ministério Público Federal, que poderia ter feito imediatamente, ou não, cabia ao Ministério Público Federal tomar a providência. O que nós vimos aí foram juízes transformados em juízes de acusação. O mais é ativismo jurídico. São juízes que estão assumindo uma condição partidária, estão fazendo o que não podem fazer. Nunca houve uma situação igual a essa na história do tribunal desde que foi criado. Requião ainda foi irônico, ouvinte, ao falar sobre as viagens do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro disse que ele não estava em Portugal. Mas tem viajado muito, eu já vi notícias dele em Andorra, nos Estados Unidos, na França. Ele tem passeado muito, tem feito conferências, não sei se remuneradas ou não. E no fim do discurso, Requião afirmou que não estava defendendo Favretto, mas falava com propriedade, já que é formado em Direito. Veja, não estou defendendo a posição do juiz Favretto. Falando pelo tribunal, ele estava falando, inclusive, com a condição de falar pelo próprio presidente do tribunal. Ele era o plantonista, juiz federal plantonista, que fala com a autoridade de quem fez oposição à política econômica do Lula e da Dilma na tribuna do Senado. E, segundo me lembro, eu era um dos únicos a fazer oposição. Fiz oposição, não concordava, mas eu não posso... nesse momento dizer que na condição de advogado, com a minha formação jurídica, que eu concordo com os absurdos que estão ocorrendo, que criam problemas seríssimos para o direito no Brasil, para o Estado de Direito no Brasil. A assessoria de imprensa da Justiça Federal diz que o juiz Sérgio Moro não vai se manifestar sobre as falas de Requião. E faz muito bem mesmo. O juiz federal Sérgio Moro não tem que gastar saliva para responder uma figura escatológica da política brasileira, que é o senador Roberto Requião. O senador Roberto Requião, ele entende pouco de direito. Ter diploma de bacharel em direito não significa ter conhecimento sobre a questão do processo que envolve uma matéria complexa como essa no âmbito da Justiça Federal. O senador Roberto Requião tem todo o direito de expressar a opinião dele, mas que fique muito claro ao cidadão do Paraná, tem eleição em outubro, logo ali na frente. Está muito clara a posição do senador Roberto Requião. O senador Roberto Requião, ele é a favor do Lula e contra a Lava Jato. Está muito claro. Eu nem vou adiante. Não preciso ir além de chamar esta atenção, que nem seria necessário, mas para sublinhar. Requião defende Lula e critica a Lava Jato. Requião tem lado, o lado do criminoso condenado em 2º grau e que cumpre pena em Curitiba. Ele não está do lado da Lava Jato. Requião está do lado do criminoso.
Requião e Lula se parecem muito, muito, em vários pontos. Tanto Requião quanto Lula têm desapego à real democracia. Tanto Requião quanto Lula não têm qualquer apreço à liberdade de expressão. Tanto Requião quanto Lula se locupletaram quando do exercício dos governos. Lula lá, Requião no Paraná. Lula no âmbito federal, Requião no Paraná. E tanto Lula, hoje, deve contas à justiça, quanto Requião, logo ali na frente, terá de prestar contas também quando for tornada pública a grande operação, ainda não visível por inteiro aos olhos do cidadão brasileiro, que é a chamada Operação Carne Fraca. Os dois se parecem em muitos pontos. Em muitos pontos. Requião e Lula estão no mesmo lado da canoa. Quem defende a Lava Jato está do outro lado. Que não reste qualquer tipo de dúvidas sobre quem estamos falando. Requião e Lula são a mesma coisa. E não são nem duas faces da mesma moeda. Eles são a mesma face da mesma moeda. 7h17 e os ouvintes na Jovem Pan, Rafaela. Os ouvintes estão participando aqui pelo WhatsApp, também pela live, mandando várias participações aqui, Denian. O Marcos disse o seguinte, que realmente, na opinião dele, o Requião está certo, viu? Que o comportamento do juiz Sérgio Moro é imparcial e que o Sérgio Moro está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Tem participação também aqui. Tem uma pergunta, na verdade, do ouvinte, o Júnior, que mora em Pinhais, dizendo o seguinte: não entendi por qual motivo temos tantos profissionais do ensino médio defendendo o ex-presidente Lula, criticando o juiz Sérgio Moro e sendo militantes. Tem uma explicação que é da própria formação que nós temos no Brasil. Nós temos uma formação à esquerda. Há uma doutrinação ideológica lastimável em boa parte das escolas brasileiras. E essa tomada, digamos assim, da consciência com o viés à esquerda que se dá no Brasil, essa tomada de posições na academia, a tomada de posição no colégio, nas artes, na música, na televisão, na imprensa, isso tudo, de certa maneira, cria uma narrativa que é uma narrativa da vitimização, do coitadismo. Eu já falei muitas vezes aqui no jornal, mas não custa repetir. Quando nós aprendemos no colégio, por exemplo, pedi para o ouvinte lembrar lá do tempo dele de colégio. Quando nós aprendemos no colégio sobre o nazismo, todos nós aprendemos que o nazismo foi, e de fato foi, abjeto. Nós aprendemos que o fascismo foi abjeto, e foi. E sobre o comunismo, que matou 60 milhões de pessoas, e eu estou sendo muito econômico no número de homicídios por questão ideológica, se passa um pano. Não, era em nome da revolução, era em nome da igualdade. Nós temos um ensino que é feito da seguinte maneira: fala do campo de concentração nazista, o nazista que matava, não respeitava direitos humanos. Toda a crítica, e eu assino embaixo. Quando falava dos gulags, quando falava dos campos de concentração da União Soviética, por exemplo, se passava ao largo. Nós temos uma educação partidarizada no Brasil. Nós ensinamos os nossos jovens, as nossas crianças e os nossos adolescentes com um filtro ideológico, sem capacidade de reflexão. E isso nos leva com que muitos profissionais do ensino médio enxerguem a realidade desse jeito, não por culpa deles, mas por culpa do Estado brasileiro. Eu não gosto de generalizar e não vou. Há muitos professores, muitos. Eu tenho um professor seguidor no Twitter, ele me manda mensagem seguido, eu não tenho condições de achar o nome dele agora, mas ele vai saber de quem eu estou falando. Ele disse assim: poxa, eu fico muito incomodado com professores doutrinadores em sala de aula. Eu também fico, porque eu também sou professor. Mas nós só vamos amadurecer democraticamente quando entendermos de que o nosso papel não é o da doutrinação. O nosso papel é da educação plena. Eu acho que dessa forma explica um pouco para o ouvinte essa aceitação de parte da sociedade por toda essa barbaridade que acontece no Brasil. O que mais, Rafa? Tem ouvintes bem-humorados aqui mandando o seguinte: daqui a pouco vão falar que o Moro é um alienígena reptiliano. É para acabar, aqui mandou a Sheila.
pelo WhatsApp. Diz aqui um ouvinte o seguinte: bom dia, o senador Requião fala como se não viajasse mais do que o juiz Sérgio Moro. Mais um ouvinte, verdade. Sabe, Rafaela, isso é verdade, essa observação do ouvinte. O Requião é entre os 81 senadores do Brasil o que mais viaja ao exterior, o que mais tem gasto público de dinheiro nosso para viajar pelo Brasil e pelo mundo. Requião é um homem tipo Sonho de Ícaro, daquela música do Biafra. Voar, voar, subir, subir, o Requião voa. Mundo afora, e aí aponta o dedo para o juiz federal Sérgio Moro. Eu mereço, né? O que mais, Rafa? Tem ouvinte aqui dizendo pro Requião deixar de fora esse mau sentimento dele aqui, numa referência aqui. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Mas gente manda participação aqui dizendo o seguinte: tem uma teoria aqui dentro da conspiração, dizendo assim, bom, então, o José Dirceu e companhia são agentes de Cuba? Pergunta o Eduardo, e um outro ouvinte complementou, bom, então a gente está nos Estados Unidos versus Cuba aqui no Brasil. Mas tem que virar piada mesmo, porque é uma piada. Dá pra gente acreditar que tem gente no Brasil que acredita verdadeiramente que o juiz federal Sérgio Moro seja um agente americano infiltrado no país? Tem como levar a sério um debate político desse nível? O Brasil vive um momento mais lastimável, um momento cinza da nossa história democrática. E aí tem uma corrente de pensamento que trabalha a ideia do agente americano infiltrado no Brasil. Sabe, chega a dar uma canseira. É brabo. Tem ouvinte aqui perguntando, inclusive, se não seria possível responsabilizar quem divulga esse tipo de informação, enquadrar como fake news. Pois é, a responsabilidade da fake news, esse é um tema muito difícil. O tema da fake news é a preocupação maior da Justiça Eleitoral para o pleito desse ano, de 2018, porque nós vimos o que aconteceu no México na eleição de algumas semanas, e a perspectiva é de que ocorra o mesmo no Brasil, né? Uma invasão de notícias falsas, de robôs nas redes sociais, tentando confundir a opinião pública. O Requião é o rei da fake news, né? O Requião inventou a fake news. É bom a gente dizer que não tinha nada de rede social. Lá na primeira eleição do hoje senador Roberto Requião, quando ele concorreu a governador, ele venceu o adversário, o Martinez, porque ele inventou um matador de aluguel, o chamado Ferreirinha, que teria sido contratado pela família do Martinez para matar adversários. Nunca existiu Ferreirinha nenhum, não tinha nada de capanga, isso foi uma invenção da campanha eleitoral que foi espalhada como verdade por Roberto Requião e a sua equipe. O autor da fake news, no Paraná, o caso de fake news eleitoral maior, o mais grandioso, a maior mentira já contada no Brasil num pleito, foi feita pelo senador Roberto Requião. Então, inventar que o Sérgio Moro, juiz federal do Paraná, estava comendo bacalhau em Portugal, para quem já criou um matador de aluguel, dizer que um juiz come bacalhau até que tá leve. Bom, tem mais participações, Deni, os ouvintes também estão comentando aí a sua estadia na Itália, viu? Tem muita gente mandando mensagem. Esse assunto no fim do jornal, porque eu tô muito azedo agora para comentar sobre isso. Meu Deus do céu. Vamos esperar ficar um pouquinho mais doce, então, tá bom. Ô Terribas. Oi. Você sabe que a questão da Copa do Mundo aqui é a seguinte. São dois vizinhos da Itália que vão disputar a final no domingo. Sim. Ó, pensa na bota, no país italiano lá. Pensou na bota? A bota é meio tortinha assim, né? Sim. O cano da bota, na parte da frente da bota, quase no joelho da bota, faz fronteira com a França. Então tem uns ítalo-franceses aqui que estão interessados pelo lado da França. Da França. Do outro lado da bota, na parte de trás da bota, toda a região da panturrilha, até lá embaixo, ali faz fronteira, é o mar, né? O mar Adriático. Do outro lado do mar Adriático está a Croácia. Então a Itália está no meio. Entre França e Croácia está a Itália. E daí os italianos não... A Itália que nem foi pra Copa do Mundo, tá torcendo... É obrigada a ver os dois vizinhos disputando a final. Verdade. Tá vendo? E aí você acha que vai ganhar a Copa? Aí resta saber, né, se vai ter aquela briga de vizinho ou não, né? Quem que vai apartar aí?
Todo mundo tem, todo mundo Quem tem você esse acha que vai vizinho. ganhar a Copa? Então, é aquele negócio. Eu errei todos das oitavas de final, até agora errei todos. Então, como eu quero que a Croácia ganhe, eu vou torcer pra França. Eu vou falar que a França vai ganhar. O que você acha, Rafa? Eu acho que vai da França. Eu gostaria Eu que também desse acho. Croácia. Eu gostaria que desse Croácia, mas eu acho Não, mas que vai da França. você acertou, Rafa. Primeiro, então, torce pra Croácia, que daí da França. Porque o time da Croácia é time que luta, né? Sim. Lá, time de guerreiro. E outra Legal, coisa, né? né? Eles tiveram um dia menos pra descansar, né? O time da Croácia. Porque. E a Croácia se classifica sempre em nível de alta tensão, né? Sim. Ou é nos pênaltis, Jogou em prorrogação. né? Eles tiveram um jogo a mais, né? Porque eles fizeram 2 prorrogações. Então eles tiveram um jogo a mais, tiveram cobrança de pênalti. Foi um negócio desgastante. A Croácia realmente tá mais cansada que a França. Isso é fato. Pois é. Um outro E a assunto disputa que de me terceira? interessa. Não, a disputa de nesse terceira dia de também hoje. vale. Ah. A gente também tem que falar quem que vai ser o terceiro colocado. É Inglaterra aí? É É Inglaterra e Bélgica, né? Eu acho que da Bélgica. Vai da Bélgica. Eu vou torcer pra Inglaterra. Eu acho que da Bélgica. A Inglaterra largou os bets. Pô, a Inglaterra, né? Inglaterra nos decepcionou. Ô, Terribas, um outro tema. Você tem medo da sexta-feira 13? Não tenho. Não tenho essa superstição da sexta-feira 13. Isso é a Você não única tem coisa que eu medo não tenho. de que um gato preto apareça aí no estúdio da Jovem Pan? Não, eu Curitiba? tenho medo de ficar sozinho aqui de noite. Entendeu? Eu tenho Mas medo. aí tanto faz se é na sexta-feira, né? Mas Tanto faz. essa sexta-feira não dá pra ter medo. Além de ser sexta-feira 13, ainda é Dia Mundial do Rock, não é Pois verdade? é, isso Então, é uma coisa que a gente vai falar. Hoje é dia mundial do rock. Não. Hoje é dia mundial do rock. A gente tem que ir embora tocando um rock daquele de arrancar a peruca do coisa. Deninha? Ó, o Deninha fez um nossa lá que ele... O rock da Oi. sua vida. Oi? Qual é o rock da sua vida? O rock da minha vida? Nossa. Uma pergunta pra você, pra Rafaela, que é roqueira. Nossa. Eu vou dizer qual é o meu. E quero saber dos ouvintes. Hoje é o Dia Mundial do Rock, pois só pode escolher um. Qual é o rock da sua vida? Vai, Qual Rafa, é o você seu, primeiro, Rafa. Jonatas Teixeira? Não, deixa a Rafa Nossa, primeiro. eu tô aqui. Meu Deus, Nossa, é difícil. Essa pergunta é muito difícil, Daniel. Deixa eu pensar Claro que é profundamente aqui. T, vai você Qual que é? primeiro. Tá, eu gosto do... Se eu tenho que escolher uma, é Money do Pink Floyd, do The Dark Side of the Moon. Pink Floyd para Jonatas Terribas. E para Rafaela Moron é quem? The Smiths. Qual do The Smiths? Olha o que pensa, Rafaela. Olha o que sofre pra indicar Eu uma música. sofro. Não, mas é difícil, cara. Eu um sofro, rock. Daniel. Se você vai num show de rock, você Claro. canta todas. E eu amo música, é muito difícil pra mim. Realmente, isso é uma pergunta o que você prefere comer, que a pessoa trava. Não tem Sua comida como. preferida é difícil. É, tipo, quem que você prefere, sua mãe ou seu pai? Olha o que você tá fazendo com a gente. Olha, Não dá. eu vou... Eu vou descer do muro também, eu vou dizer qual é a minha. Vai, qual que é a sua? A minha? É. Here Comes the Sun, dos Beatles. Pô, Eu pegou um rock lentinho, né? Eu quero um Não, rock. Smiths Eu também, quero um rock de Smiths arrancar a também. cabeça, assim, ó. Entendeu? Eu e o Daniel você quer estamos... se a você gente- quiser Tem que ser a pauleira, tem que ser a pauleira. Eu estou em Manchester, o Daniel está em Liverpool, e você também está na Inglaterra, a gente já pegou os três. O Money também não é tão pancada, né? Ah, mas o Money Não. é rasgadão, né? É a melhor E música olha do que Dark dói Side. muito, porque eu gostaria de apontar uma música do Queen também como rock da minha vida. E eu pode queria perguntar pros Boys Don't ouvintes. Cry, do The Cure. Dá vontade de fazer Ó, pelo menos uns já estão 50, mandando né? aqui, ó. Stairway to Heaven, mandou a Ana Paula. Sultans of Swing, do Dire Straits, mandou aqui Que é demais. o Marcos. Aí alguém mandou aqui... Highway... Eric Clapton também tá aqui, ó. Eric Leila do Clapton. Eric Clapton. Ó, a gente pode perguntar pros ouvintes. Hoje é dia mundial do rock. Qual que é o rock aí que mexe com você, que te deixa muito louco? Don't Stop Me Now Vamos ver do o Queen. seguinte, vamos fazer uma perguntinha agora, variando sobre o mesmo tema. E o rock nacional da sua vida é qual, Terribas? O rock nacional da minha vida? Nossa, daí pegou. Eu não sei se eu escolho Legião. Eu acho que eu vou escolher a do Legião. Legião Urbana. E a sua, Rafa? Ira. Ira.
O Legião ganhou com 2 votos. Porque eu também... Legião vai forte, né? O Renato Russo é demais. Vamos fazer o seguinte, enquanto isso, o ouvinte fica mandando mensagem pra gente no WhatsApp e na nossa live do Face. Tem que escrever lá qual é o rock da sua vida. A gente vai escolher uma e vai tocar no final do jornal. É isso aí. Daí a gente escolhe uma e vai embora hoje ao som do bom e velho rock and roll. Quantos anos tem o rock, Rafaela Moron? Quantos anos tem o rock? Vamos imaginar que ele deve ter sido criado na década de 50, com origem ali no blues, né? A partir do que? Little Richard, dos primeiros... Cinquentão, né? Cinquentão, será? Vamos dar aquele belo Google aqui para descobrir a exata idade do rock. Deve ter... foi criado no final ali dos anos 40. Foi criado no final dos anos 40 e início dos anos 50 ali. Tem uns entre 70 e 80 anos. É um octogenário. Isso aí. Hoje é o Dia Mundial do Rock. Rick Mais Notícias. De volta com o Rick Mais Notícias nessa sexta-feira, 13, Dia Mundial do Rock. Denian sabe que os ouvintes enlouqueceram aqui com a pergunta que você fez a respeito do rock. Todo mundo tá mandando participação, tá bombando na live e no WhatsApp aqui. Então, vamos fazer um exercício. Terribas, tá com a mãozinha pronta aí ou não? Já tô aqui, vai. Diga aí. Tá tudo pronto, porque a gente podia galera. fazer assim, ó. A gente podia fazer assim. A Rafa leu umas mensagens... E daí eu vou e você solta um trechinho do rock do ouvinte. Tá, vamos começar com... Pra gente fazer uma... Vamos tirar a nuvem de cima do Paraná. Pensa no Paraná. Olha a notícia as 2 notícias que nós abrimos o jornal de hoje. Paraná tem, e os outros estados do Brasil da mesma maneira, a representação federal, né? O Senado é a casa da federação. 3 senadores em Brasília. Na verdade, nós temos 3 em que 2 viraram folclore. O Paraná tem um senador, que é Álvaro Dias. Os outros 2 não dá para se considerar. Um é o autor de mais uma fake news. A fake news do Sérgio Moro, juiz federal em Portugal. A outra senadora referenda a tese de que o juiz federal Sérgio Moro é agente infiltrado pelos Estados Unidos no Brasil para prejudicar a Petrobras e o Lula. Então, nesse meio todo, já que hoje é o Dia Mundial do Rock, vamos fazer o seguinte... Vamos dar voz aos nossos ouvintes. Eu pedi no bloco passado. Manda um WhatsApp pra gente e escreve aí. Qual é o rock da tua vida? Rick Mais Notícias. De volta com o Rick Mais Notícias. Denian, o assunto agora é o vereador e kit churrasco. Pois é, né? Essa é uma prática tão lamentável do modelo de se fazer as coisas no Brasil. E a conduta de um político de trocar voto por presente, por dinheiro, pelo que quer que seja, já é absolutamente deplorável. Mas eu acho ainda mais lastimável a postura do eleitor que aceita. Isso aconteceu em Arapoti, uma cidade que fica a 200 e poucos quilômetros aqui de Curitiba. Conta a história, Rafaela. Segundo o Ministério Público, o vereador Giovanni Aparecido Carneiro, que é do PP, nas eleições de 2016, fazia o seguinte, ele trocava o kit churras no valor de R$150, vinha com carne, cerveja e carvão, por votos. E a troca de votos não para por aí, segundo o Ministério Público, ele também teria prometido facilitar o processo de aposentadoria de uma eleitora junto ao INSS. O Ministério Público apurou essas denúncias por meio de depoimentos, também por meio de gravações telefônicas e, segundo o Ministério Público, funcionava assim. Ele deixava os kits churrasco acertados em um supermercado da cidade e os produtos aí podiam ser retirados direto nesse supermercado pelos eleitores. O caso é considerado crime eleitoral e os denunciados podem ser condenados a uma pena de até 4 anos de prisão e multa. E o vereador também corre o risco aí de perder o cargo. Esse crime se chama corrupção eleitoral. É um tipo penal que está na lei das eleições, no Código Eleitoral, é o artigo 299 do Código Eleitoral, é o crime de corrupção eleitoral. Esta conduta, ela também tem uma sanção de natureza aí administrativa, eleitoral, né? De uma conduta chamada captação ilícita de sufrágio. É a mesma coisa, é a famosa compra de votos.
é esse estímulo mercenário. Você faz um estímulo mercenário, oferece kit churras, oferece facilitar o processo de aposentadoria de uma eleitora no INSS, você oferece alguma vantagem e em troca da vantagem você obtém o voto. Esse é eu considero um dos grandes cancros da política brasileira. É nós trabalharmos o joguinho do toma lá da cá. E aí você critica demais. Tem muita gente que aceita esse joguinho e depois que o político é eleito, enche a boca para reclamar da corrupção alheia. Aquele que se submete ao jogo do compra e vende da eleição é tão corrupto quanto. É o corrupto passivo. Aquele que aceitou o kit churrasco é o corrupto passivo. Ele é o corrupto que recebe o benefício em troca daquilo que ele vai dar de volta, que é o voto. Não sejamos corruptos. Vamos tentar mudar para melhor o país também a partir da nossa conduta. Eu acho lastimável, claro que esse vereador ele tem que sofrer a dureza da lei, se ele for considerado culpado pelo Poder Judiciário, mas eu me preocupo muito nesse tipo de conduta com a situação do eleitor. O eleitor que se vende por R$50, por um tanque de gasolina, por um pão com mortadela, por qualquer coisa, é corrupto. É corrupto. Eleitor corrupto é tão nefasto à democracia quanto o político corruptor, que é o corrupto ativo. Os dois lados dessa relação me desagradam muitíssimo. O voto da gente não tem preço. O voto da gente é o único instrumento capaz de, quem sabe, numa hipótese remota, melhorar o país. Não se tem garantia? É claro que não. Tem gente que anda pro voto. Eu não faço parte desses. Eu acho que o nosso voto tem um valor enorme, enorme. E quem vende o voto, façam-me o favor. Não há dinheiro que pague a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. 7h53. A partir de hoje nós temos o Guilherme Rivaroli conosco. É isso, Rafa? Isso mesmo. O Guilherme Rivaroli faz uma participação aqui, deixou uma mensagem, né, Tê? Pois é, o Riva, ele agora tá apresentando o Balanço Geral na RIC TV Record, né? Ele tá trazendo pra gente todos os dias aqui os destaques do Balanço Geral. E aí, Riva, quais são os destaques de hoje, então? Bom dia, Terribas. Bom dia aos amigos que estão acompanhando. Rafaela Moron, também o Deninha Couto conversando com a gente lá direto da Itália. É o seguinte, a partir do meio-dia tem Balanço Geral comigo na tela da RIC TV Record. Então é o seguinte, olha, nós vamos falar de muita coisa para você hoje. Tem a agenda cultural, a mais completa de todo o estado, trazendo muita informação para as pessoas se programarem para o final de semana. É bom a gente dar aquela desestressada também, desopilar, abstrair um pouquinho. Nós vamos falar também de uma história muito emocionante de um garotinho que tem no seu cachorro a principal forma de companheirismo. Essa história tem novidade, emocionou o estado inteiro e a gente vai falar dela mais uma vez. E é claro, mostrar tudo o que está acontecendo, que aconteceu na noite, na madrugada, no comecinho da manhã. Tem uma história de uma fuga, de uma briga com o namorado, que terminou em um acidente gravíssimo em São José dos Pinhais. A gente conta todos os detalhes a partir do meio-dia. É no Balanço Geral. Eu espero que todo mundo que está nesse momento ouvindo aqui o nosso jornal possa estar comigo também a partir do meio-dia na tela da RIC TV Record. Um abraço a todos vocês. Balança. Até lá. Tá aí, portanto, então, tá bueno. Tá aí o recado. Tá bueno. Então é o seguinte, o Guilherme Rivaroli está no comando do Balanço Geral na tela da RIC TV Record, no Paraná inteiro. Então você prestigia o Rivaroli é gente boa e está no comando aí do nosso programa noticioso do horário do meio-dia na tela da RIC TV Record. A Jovem Pan e a RIC TV, elas integram o Grupo RIC, né, que tem outros veículos de comunicação, além do portal RIC+, da revista Top View. O Grupo RIC, que é o grupo que nós estamos ligados, a Jovem Pan do Paraná está ligada, é o maior grupo de comunicação do sul do Brasil. Tem emissoras de rádio e TV e veículos impressos e internet, veículos também pela comunicação da chamada aí da rede mundial de computadores. Estes veículos no estado do Paraná e em Santa Catarina formam a maior rede de comunicação do sul do Brasil. Por isso nós falamos tanto aqui também daquilo que se passa no jornalismo da RIC TV.
São 7 horas e 56 minutos. Ouvintes e o Dia do Rock, Rafaela Moron. Estão bombando aqui, tantos ouvintes quanto o Dia do Rock nas participações da live do Facebook, também no nosso WhatsApp. Tem ouvinte aqui que mandou pedido de música. A Adriana também comentou aqui. O Luiz Vaz César fez um trocadilho aqui. Falou que ele gosta do Tcheru, que a gente falou da banda gaúcha aqui. Mandou essa participação. Muita gente está citando Elvis Presley. A Joyce mandou aqui Burning Love, do Elvis Presley. AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath. O William aqui acabou cravando. A Michele. E o que dizer do The Who? Também colocou aqui The Who. Plebe Rude. Denian Laércio mandou aqui Plebe Rude. O Plebe Rude, eu não gosto muito do Plebe Rude. Mandou aqui o Marcos, Blindagem. Tem que falar aí uma banda paranaense, gente. Verdade, aqui. Blindagem é muito bom. Carlos, tem uma banda, Rafa, tem uma banda que assim, do rock nacional que eu não gosto. E o Terribas gosta. E essa banda já causou cisânia entre nós dois. É Capital Inicial? Não, o Capital Inicial ainda dá pra engolir alguma coisa. Aqui eu não consigo engolir nada. É o tal do Biquíni Cavadão. Mas é rock. Cara, Biquíni é bom. Mas o Biquíni Cavadão é rock. Vou entrar na Biquíni polêmica. Não, é que o Biquíni é do mesmo movimento ali, do Paralamas, do Legião, é da mesma época, é a mesma galera, entendeu? O Bruno fazia música junto com o Renato também. Daí o Denis não gosta. Eu não gosto, mas assim, eu respeito quem gosta. Por exemplo, o Terribas gosta. Eu acho aquela música, por exemplo, Eu Sou do Povo, Eu Sou um Zé Ninguém, uma música muito ruim. Sabe qual é essa, Rafa? Sim. Então, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém, aqui embaixo. É muito bom, meu.